Olá, eu sou Vânia Batista e esse é o nosso podcast. Esse podcast fala sobre melhoria contínua, sobre gestão e operação enxuta, liderança, planejamento, estratégia e produtividade. Lembrando que é um oferecimento do Gemba Group. Para quem não conhece, o Gemba Group é uma empresa de consultoria, de capacitação, treinamento e soluções em EAD. E hoje nós estamos aqui com o nosso diretor técnico, Marcelo Rodrigues, junto com o Eduardo, que também faz parte do nosso time do Gemba. E nós vamos falar sobre o que tem por trás da transformação Lean dentro das empresas. Vamos aproveitar aqui a experiência do Marcelo, são mais de 400 projetos de consultoria, mais de 16 anos só com o Gemba Group, mais de 25 anos de experiência com o Lean, foi um dos primeiros profissionais do país a receber os conhecimentos da filosofia Lean e também foi o criador do primeiro programa de formação de profissional e especialista de melhoria contínua, que é o PFPL, Programa de Formação Profissional Lean. Já tivemos aqui mais de 110 edições desse programa, o Gemba Group também já tem mais de 30 mil profissionais capacitados, muitos pelo próprio Marcelo, né, como eu disse, nosso diretor técnico, e nós vamos sabatinar ele aqui hoje, né? Hoje a gente veio aqui para extrair. Vamos extrair muita informação de você. Vamos trocar ideia, vamos compartilhar. Vamos Essa lá. é a ideia. Vamos aproveitar, então vamos começar, né? Vamos saber aqui tudo que o Marcelo tem para compartilhar com a gente. Vem pro Gemba. Bom, Marcelo, a gente já quase se apresentou todo, né? Tua bio tá aí, mas sabemos aí dessa tua experiência vasta e queremos saber de você aí. São muitos projetos, empresas de todos os portes e todos os setores, mas nas nuances de uma transformação Lean, o que tem por trás de um projeto como esse? Bom, obrigado, né, pela oportunidade aqui, estarmos juntos, né? Estamos sempre juntos desenvolvendo trabalhos e projetos. E acho que a gente trocar essa ideia, falar um pouco sobre esses projetos, né, sobre essas transformações que nós atuamos juntos com os nossos clientes é sempre importante, porque existem particularidades em cada situação. Não existe, como a gente fala, uma receita de bolo que a gente vai num lugar e faz tudo igual. Existe sim uma sequência, né, que pode ser próxima de um padrão, que é uma espinha dorsal de um trabalho que a gente desenvolve um diagnóstico, no diagnóstico entende as dores da empresa, né, as oportunidades, dentro desse diagnóstico a gente desenvolve pontos importantes, prioritários, para a gente poder entregar um resultado mais rápido, para chamar a atenção, para gerar envolvimento, engajamento, e depois a gente evolui para uma transformação mais profunda, mais complexa, né? E relacionado a esse tema, né, que nós estamos falando da transformação Lean, existem muitas particularidades dependendo da empresa. Então, o que a gente pode falar? Uma das coisas que pega bastante, assim, que dificulta muito a transformação, é a tal da resistência. Por quê? Porque muitas vezes os profissionais não entendem exatamente o que está acontecendo, né? A forma como a empresa projeta essa nova iniciativa, às vezes assusta os profissionais. O cara pensa, cara, vai mudar tudo, vai mudar minha vida, vai mudar meu trabalho. E quando mexe no trabalho de um profissional, em geral, as pessoas são reativas, em geral, porque elas precisam entender o que vai mudar para que elas passem a aceitar. Então, um grande desafio que nós temos como consultoria é clarificar isso para os profissionais, para que eles entendam, cara, vem um trabalho diferente, vem, mas vem para que eu possa fazer parte dele, eu serei parte disso, entende? Eu não estou à margem disso, estou inserido nisso. Então, esse é um desafio que a gente tem. Hoje, Marcelo, você acha que isso é por falta de conhecimento das pessoas sobre a filosofia, sobre as ferramentas, ou porque existe algum estigma fora, algo maior ali? Eu acredito que é o estigma, o ambiente, né, que gera essa mudança, aquela ansiedade em relação à mudança, e muitas vezes a falta de conhecimento profundo sobre a mudança gera um susto. Porque as pessoas sabem que mexe com o movimento, elas leem, elas pesquisam, elas vão para o LinkedIn, elas vão lá no Google, elas pesquisam, elas vão ouvir um monte de coisas. E o tema, ele tem uma complexidade na sua explicação, porém ele pode ser aplicado de uma forma simples. E as pessoas às vezes não têm essa paciência de esperar entender para poder reagir, que é natural também do ser humano, eu entendo bem isso, mas um cuidado que nós temos grande junto com as empresas é quebrar logo esse gelo, é trazer todo mundo para o encontro e nesse encontro inicial mostrar, gente, nós viemos aqui para juntos melhorarmos os processos, nós viemos aqui para juntos agregarmos valor e trazer melhores resultados para o seu trabalho, para a sua empresa.
Aí as pessoas entendem, opa, eu vou compartilhar de algo novo, eu vou poder contribuir com esse algo novo, e aí elas se acalmam e aí a coisa flui. Se você não tirar esse susto inicial, é prejudicial para o projeto, né, para a transformação. Agora, quando você consegue trazer as pessoas para o jogo, né, trabalhar junto, gerar uma interface, o corpo se torna muito mais forte e aí a transformação ela se torna real, né? Ou seja, nós vamos alcançar os resultados que nós estamos buscando, na maioria das vezes. Na maioria? Na maioria das vezes. Quanto que é essa maioria? Vamos por número, já que a gente está falando aqui de Olha, nesse tempo que nós estamos trabalhando, né, atuando juntos em consultorias, nós nunca deixamos de entregar resultados num projeto. Nunca. Não teve projeto que não deu certo, que não teve resultado. O que aconteceu numa situação ou outra foram correções de rotas dentro de um projeto, né? Até um tempo atrás eu escrevi alguns artigos para o LinkedIn e eu contei um case de sucesso que eu participei uma vez, que foi numa área de compras numa empresa. E nós fizemos um Kaizen e o Kaizen não trouxe o resultado que nós precisávamos. E nós tivemos naquele momento que cancelar o Kaizen, reorganizar toda a estratégia, entender novamente o problema, refazer o trabalho para que no segundo momento, aí com algumas ferramentas diferentes, a gente conseguiu êxito. Mas foi uma falha dentro de um projeto. Então, falhas dentro do projeto acontecem. Você faz um setup, um SMED, vai lá, melhora de 40 para 10 minutos. Dali 6 meses está em 30 de novo. Isso acontece. Por que acontece? Pela falta de entendimento da cultura, da padronização. Às vezes mudanças de pessoas chaves dentro da empresa, a pessoa sai, um profissional que ele é gestor, que cuidava daquilo, vem alguém no lugar que não tem a mesma atenção, vai cair, porque a gente não consegue ter olhos para tudo. Uhum. E essa cultura ela é construída ao longo do tempo junto com as empresas, né? Você tem que ir lá e reforçar isso várias e várias vezes. Então, pontos de insucesso são comuns também, e eles nos ensinam muito, porque em cima de um insucesso você mostra, isso não pode acontecer. E às vezes, se não percebeu o insucesso, você não aprende com ele, né? Então eu não vejo isso como um ponto negativo dentro do projeto. Eu até, às vezes, comemoro alguns insucessos, porque eu vejo que depois o aprendizado que ele traz, cara, ele vai entregar muito mais em outros 10, 15 projetos similares dentro de uma mesma empresa. Porque todo mundo se atenta a ele. Isso pode ser com várias ferramentas aplicadas, tá? Pode ser o gerenciamento diário, pode ser o SMED, pode ser o mapa de fluxo, aplicação, medição de OEE, ou mapeamentos de processos, cadeia de ajuda, enfim, né? São inúmeras as iniciativas. Mas o insucesso ensina bastante também, tá? Importante é o todo, né? O todo que tem que acontecer. Quando você chega num cliente, por exemplo, o cliente, é comum isso, acontece com frequência, você pode dar exemplos de o cliente contratar uma coisa e chega lá ele precisava de outra, o cliente contrata um Kaizen, mas ele precisa de uma outra coisa, ele contrata, por exemplo, um projeto de trabalho padronizado, quando chega lá ele estava precisando de outra coisa. Como é que funciona isso? Como é que vocês contornam? Isso é comum? Olha, essa pergunta é interessante, eu até faço uma analogia em relação a isso, sabe? É a mesma coisa que a gente ir lá no shopping, vai lá numa loja, quero comprar uma camiseta. E o vendedor chega, ele começa a te entrevistar e conversar com você, de repente você sai de lá com outros itens, né? E quando ele conversa com você, ele acaba tendo a percepção que você tem outras demandas e outras necessidades. E você às vezes fala, caramba, eu nem precisava da camiseta, eu precisava mais daquele segundo ou terceiro item. Isso é muito comum. Por incrível que pareça, a gente tem esse costume, né? Até a Vânia, quando participa, às vezes, de desenvolvimento de alguns projetos, né? O Eduardo agora também. Vocês também percebem isso, que às vezes o cliente chega com uma demanda, pega lá o telefone, ele tem uma necessidade. E conforme vocês vão mergulhando com o cliente naquela necessidade, cara, ele precisa de outras coisas. Isso é muito comum. Já teve projetos da gente ir lá, o cliente, olha, eu preciso trabalhar fortemente aqui na minha produtividade, na performance da minha equipe. Quando a gente chegou para entender a empresa, cara, aquilo era de menos, era a menor necessidade do cliente. Ele precisava, era organizado de recursos humanos dele, que tinha gap, que era deficitário no atendimento e no cuidado com as pessoas. Então elas não produziam porque não queriam produzir, elas não iam na empresa, faltavam, trocavam o tempo todo de pessoas, então não gerava estabilidade da mão de obra. Então o problema não é a produtividade, ali é o efeito. A causa era outra, distante daquilo. E a gente, numa conversa, acabou entendendo e atuando e direcionando de uma outra forma. Às vezes acontece de ter empresas que precisam melhorar
capacidade produtiva de um equipamento. E você vai numa análise, cara, o equipamento é super produtivo, ele precisa ter uma estrutura logística mais adequada que entregue a matéria-prima no local, que faça a retirada na hora certa, que tenha um processo de setup adequado, que tenha um bom planejamento do PCP, que muitas vezes se estende ao próprio planejamento comercial de uma empresa. Muitas empresas, o comercial está totalmente desligado da planta, desligado da empresa. E vende do jeito que dá. Fecha lotes no último dia do mês e joga toda a bomba dentro da empresa. Agora, quando esse comercial planeja, se aproxima da empresa, ele começa a gerar o que na empresa? Estabilidade. Então, às vezes, um equipamento com eficiência baixa não é a causa, é um efeito. A causa pode estar numa área comercial, coisa que muitas vezes não é percebido. Entende? Eu vi uma situação numa empresa onde eles tinham vários problemas por perda de disponibilidade operacional, que é uma das métricas, né, do OEE, e ao fazer a análise, o problema estava no P&D da empresa. Planejamento e desenvolvimento. Por quê? Porque eles planejavam e desenvolviam e tudo era toque de caixa. Então eles iam para a linha testar lotes, pilotos, no meio de uma produção. Não tinha um planejamento para isso. O que vai impactar nisso? Parada de linha. E aí no final do mês não atendia o cliente. Por quê? Porque não tinha um planejamento interno de uma área que está do lado. Era só conectar essas áreas. Então, isso é muito comum, muito mais do que a gente imagina. Porque o tempo todo as empresas estão focando muito no efeito. E, na verdade, nós trabalhamos com uma visão de trabalhar na causa. Porque a causa elimina o efeito, né? Então, são esses pontos importantes. Eu perguntei porque a gente sabe muito bem disso, né, Eduardo? Às vezes uma empresa nos procura, nós gostaríamos aqui de um treinamento de trabalho padronizado. Quando você começa a perguntar quais são as práticas, o que está sendo feito, o que eles entendem da filosofia, de gestão e operação enxuta, o que eles já estão avançados, o que eles nem começaram, você começa a perceber que, na verdade, eles precisam de algo muito diferente daquilo, até mesmo de algo muito mais básico daquilo, né? Tem empresas, por exemplo, que estão querendo implementar Seis Sigma e não tem 5S dentro da empresa, né? Ou ainda nem sabe o que é Lean, né? Fala assim, eu queria falar da ferramenta Lean. A gente ouve bastante isso. Nem entende o que é o Lean de verdade, toda a parte da filosofia e tudo que tem por trás, né? Então, essa parte muito de aculturamento. E daí, Marcelo, tem uma curiosidade, assim, bem grande hoje. Quando você fala que a gente precisa aculturar uma empresa, né? Essa é a verdade. Quando você chega lá, você faz primeiro um processo de aculturamento, que é nivelar para que todo mundo venha esse conhecimento. Você acha que isso no Brasil ele é causado por uma falta da disseminação mesmo da cultura Lean de forma geral para o setor? Ou é algo que falta de educação mais base que poderia ter em algum momento? Bom, eu vou colocar 2 pontos aqui, tá? Um ponto, assim, que está relacionado ao trabalho que nós desenvolvemos juntos, né? Eu, você, a Vânia, você, a Vânia, enfim. Que é a parte de entender a necessidade do cliente, né? Dentro do nosso processo de venda, dentro do nosso processo de relacionamento com o cliente, a gente procura muito entender o que é valor para aquele cliente. Esse é um ponto que a gente leva muito em consideração, né? Eu acho que até depois vocês podem complementar na visão de vocês como que vocês olham para o cliente para gerar valor nesse sentido. Porque quando o cliente está na necessidade, trazendo a demanda, ele não consegue filtrar muito bem o que você está entregando para ele. Alguns clientes são bem críticos, bem técnicos, mas em geral, o cliente fala, cara, eu preciso de ajuda, e ele vem com uma demanda, ele precisa de um entendimento disso, que é o ponto que vocês no front ali fazem esse filtro junto com o cliente, né? E depois traz para nós, para a equipe técnica, para que a gente desenvolva, tá? Partindo entrando dentro da questão, né, que você perguntou, como que eu enxergo isso? Eu vejo assim, pelas pesquisas, pelos estudos, reuniões, conversas que eu tive com outros profissionais, eu vejo que o Brasil, historicamente, o Brasil é um dos países mais abertos para esse tipo de filosofia. Muitas vezes mais do que empresas americanas, que usam o Brasil como exemplo. Tive a oportunidade, por exemplo, de estar numa empresa fazendo um projeto, e eles eram em 3º lugar a nível global, né, em resultados, em eficiência, e alguns indicadores que eram padrões para todas as plantas, eram 5 plantas no mundo. E em torno de 4 anos eles se tornaram liderança, na frente da China e Estados Unidos. Eles eram 3º e passaram China e Estados Unidos na performance global. Por quê? Porque eles realmente absorveram as técnicas, as iniciativas, os conceitos, os princípios da filosofia,
E a transformação foi acontecendo dentro da empresa, né? Então nós temos esse poder, e eles viraram benchmark, viraram referência dentro da estrutura que eles tinham ali, né? Então eu vejo assim que a questão da cultura, eu acho interessante pensar sobre a questão cultural, porque eu não gosto muito de usar o termo assim, vamos mudar a cultura da empresa. Não é isso, está longe disso. Nós vamos adequar a cultura da empresa, nós vamos agregar a cultura da empresa, porque você não pode chegar para uma empresa que tem 30 anos, 25 anos, que fatura milhões, e você falar, nós vamos mudar a sua cultura. Cara, opa, minha cultura me trouxe até aqui. Então, como assim mudar? Para onde vai me levar essa mudança? Então, você vai agregando nessa cultura. Então, ela é uma mudança? Sim, mas não é uma mudança de tirar uma cultura A e colocar uma B. É pegar a cultura existente e adequar dentro dela. Porque tem coisas muito boas dentro dessa cultura, de produto, desenvolvimento, de ideologia mesmo que a empresa tem, relacionamento com o mercado, com o cliente, sabe, inovação, criatividade. Isso é do empresário. Isso vem já nessa estrutura empresarial. Então você chega lá e complementa. Aí este complemento que agrega. Entende? Esse é algo novo. E se você pensar em cultura como um todo, pega um país, né? Pega um país africano, um país europeu e um país sul-americano, que são os países mais jovens. Um asiático, por exemplo. A gente percebe claramente que a nossa cultura aqui, ela é muito sensível ainda, perto de uma cultura africana ou asiática. Por quê? Porque ao longo dos anos essa cultura vai ganhando o quê? Sobreposição. Então eu falo mais sobre essa sobreposição. Você pega uma empresa que desenvolve bem, que tem um ótimo produto, e você ensina ela, tá, agora vamos produzir esse ótimo produto com mais eficiência. Percebe? E aí você vai complementando eu também tenho uma curiosidade, na verdade nem é uma curiosidade, eu tenho uma inquietude, na verdade. Nesses 16 anos de Gemba, eu sou publicitária, né? Eu vim do mercado de publicidade, propaganda, marketing, trabalhei com produção de eventos, enfim, há 16 anos atrás, virei a chavinha, conheci o bichinho do Lean, fui mordida pelo sistema e realmente encarei aquilo como algo de valor, né, para as empresas, e comprei essa ideia e estou aqui até hoje nessa jornada. Mas eu tenho uma inquietude, porque nesses 16 anos, o Eduardo está aí caminhando com a gente não faz tanto tempo, mas ele vai sofrer isso também, essa inquietude vai vir daqui a pouco. Eu queria saber assim, Marcelo, às vezes a gente está na frente de um cliente, numa reunião, e a empresa acaba contando, né, pra gente ali situações que estão acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estive numa empresa no setor de plástico, uma empresa na área, atende no mercado de plástico, eles produzem isso, e o dono da empresa estava ali muito nervoso com a produtividade, falando de produtividade, e quando a conversa com ele acabou comentando que tem um valor que fica por mês meio que reservado, que ele sabe que ele morre com 300 mil reais por mês de desperdício de material. Que é material que tem que ser refeito, material que tem que desperdício de materiais. Ele falou, tá vendo lá atrás, sabe aquele monte que tem lá atrás, plástico, aquilo lá tudo é lixo. 300 mil reais por mês aqui, a gente já conta que é previsto para desperdício de materiais. Fundo perdido. Como é que a gente fala quando isso? Descarte, né? Descarte de material. E apresentei tudo, mostrei os cases, e eu pergunto, mesmo depois de eu explicar todos esses cases, ele não fechou o trabalho, ele não aprovou o trabalho, que era exatamente 9 vezes mais barato do que ele joga no lixo por ano. Ele não aprovou o projeto. Aí a pergunta e a inquietude. O que faz, por exemplo, o que você vê lá dentro, né? Eu estou falando que eu estou indo da porta para fora, eu estou apresentando a oportunidade da empresa trabalhar com a filosofia de gestão Lean. O que acontece com uma empresa, às vezes, mesmo sabendo que um projeto Lean dá 10, 20, 30 vezes de retorno do investimento, a empresa ainda resiste em olhar para uma gestão e operação com base no Lean, enxuta, no caso. Resiste, né? Olha, as empresas, elas trabalham muito com prioridades, né? Eu vejo dessa forma. A gente sempre usa uma análise junto com as empresas que a gente discute a matriz de esforço e impacto, né? Então tem lá os quadrantes, onde eu tenho menor esforço e maior impacto.
Então, uma das formas das empresas não atuarem em algumas melhorias é porque em alguns outros pontos elas entendem que tem prioridades. Então, ela fala, cara, isso aqui é 300 mil por mês? Legal. É ruim. Mas aqui eu tenho, por exemplo, um problema muito sério para resolver no desenvolvimento de um produto meu, de um cliente novo que vale 3 milhões por mês, 10 milhões por mês. Então, ela acaba priorizando. E acaba deixando isso para um segundo momento. É uma possibilidade, tá? Porque eu quero acreditar que é isso, porque uma empresa que sabe que joga todo mês 300 mil, são 3 milhões e meio no ano, fora e não olha para isso com prioridade, é porque ela tem outras prioridades, não porque ela ignora o problema. E quando isso não acontece? Quando não é isso? Quando virou cultura, a empresa meio que se acomodou. Por exemplo, a gente sabe aí, temos históricos e sabemos, a empresa fala, todo ano eu perco 4 milhões e 200 com descarte desses produtos aqui na minha produção. E isso está acontecendo há 8, 10 anos, ou seja, são 30 milhões que foram jogados no lixo por uma questão de olhar para o vencimento de um produto, por exemplo. E aí, faz o quê? Como é que a gente sensibiliza uma empresa dessa? Bom, algumas linhas, né, quando você abre o DRE de uma empresa, os resultados, algumas linhas, elas ficam tanto tempo existente ali, que parece que todas elas são normais. Entende? Então você olha para ela, tá lá, o custo de scrap, o custo de não conformidade, o custo de descarte, tá lá, sempre foi, olha na linha, pô, não varia, é estável isso aqui, pô, legal, é estável. Todo mês perdemos 4 milhões, tá tudo certo. Isso significa que o lucro deve ser muito bom, né? Para perder 4 milhões e ficar de boa. Então, mas às vezes o montante dentro dessas empresas, o valor é tão grandioso que às vezes o 4 milhões lá no final do ano, 300 mil por mês não impacta. O cara fatura por mês 40 milhões, 50 milhões, 150 milhões por mês. Então ele tem tantos números grandes que esse número passa desapercebido. Porém, com o tempo, isso é um ponto que acontece muito. Muitas empresas nadam no oceano azul, né? Nadam tranquilamente, porque não tem muita concorrência, o produto deles é bem aceito no mercado, o lucro tá legal, tá bacana, 2 dígitos, vamos embora. Chega um momento que vem o concorrente, que vem a importação, que vem uma nova forma de fazer as coisas, que vem uma nova necessidade de mercado, de cliente, e essa empresa se vê numa não tá preparada. Encruzilhada. Não está preparada, porque sempre nadou de braçada, tranquilamente. Essas empresas correm sérios riscos. Por quê? Porque é nessa hora que vai faltar para ela experiência em tratar o problema. E flexibilidade, né? E aí esses 4 milhões farão muita falta. E pensando nisso, né? Então, você trouxe a questão antes da cultura, né? Que a gente está falando bastante de cultura, que as empresas, a gente não muda a cultura da empresa. O Lean, ele serve para agregar na cultura. Depois, do outro lado, a Vânia trouxe essa quietude, que eu acho que é uma quietude que eu já tenho, tá? Então, inquietude, assim, né? Não tenho o que falar, pensando assim, por que alguém negaria, é a mesma coisa, se alguém chegar para uma mala de dinheiro para a Vânia, ó, tô aqui para você, 300 mil se você trocar seu tênis de azul para amarelo. Ah, não vou trocar porque eu gosto de azul. Então, é mais ou menos isso. É revoltante, você sai da reunião frustrado, fala assim, cara, esse projeto ia dar 30 vezes de retorno para ele tá jogando fora por ano, tá 4 milhões, e ele disse não é o momento. Como não é o momento? E aí, pensando nessa priorização, você acha que a empresa que ela não olha para isso, que tem essa cultura de desperdício, ela tem maturidade para priorizar dessa forma que você trouxe, super estruturado? Olha, quando eu falei de priorização, nesse momento eu nem estou falando de super estruturado, tá? Eu estou falando de coisa, elefante no meio da sala, entendeu? Todo mundo vê. Então, quando você fala de um custo aí de 200 mil reais por mês, 300 ou 20, que é de uma perda menor, é a formiguinha. Então ele não vê aquilo. Agora o elefante ele está tratando. Então muitas vezes é dessa priorização que eu estou falando, tá? Sim. Não assim de uma priorização totalmente organizada, onde ele define as prioridades e projeta ao longo do ano. O ideal é ter vários projetos. Como que a gente trabalha com as empresas para ter resultado financeiro no negócio? Para falar, cara, vamos ganhar dinheiro com isso? Vamos tirar a perda, que a perda, toda perda dentro do negócio vira dinheiro. Se você carrega um caminhão mal carregado, na logística, que é X% do seu negócio, vai trazer perda. Se o teu equipamento está parado, vai trazer perda. Se tem gente que não está indo trabalhar por algum problema, vai trazer perda. Tudo isso é perda, tudo isso se transforma em dinheiro lá no final. Então, o que a gente faz? A gente tenta entender o quanto cada parte disso impacta, né? Para trazer, chamar a atenção assim, olha, como que a gente pode trabalhar essa questão de custo? Muitas empresas não conhecem o custo do seu produto.
como que elas cobram? Será que elas têm lucro ou prejuízo naquilo? Pontos para se analisar, né? E um ponto que você falou que o Brasil ele tem até uma certa, eu não vou dizer que é vanguarda, mas ele tem até uma certa facilidade na implementação de Lean. Até aderência, né? Uma boa aderência em relação a isso, né? Mas quando a gente olha isso comparando com outros países, não sei se você já fez algum estudo, né? Quando a gente fala de aderência, né? Países que têm uma cultura mais de planejamento, menos executores, o brasileiro é bem executor, né? O brasileiro fala que ele tá sempre com a pá na mão para cavar a piscina. Quando pedir, ele vai lá e faz. Ele é flexível, né? Ele navega conforme vai mudando o processo, ele diferente de países asiáticos, por exemplo, que são muito mais planejadores do que executores e tudo mais. Essa aderência do brasileiro, ela é muito pela facilidade de implementação, no sentido de vamos implementar, todo mundo topa, ou na questão de implementou e o resultado é muito maior? Olha, todos os projetos que eu tive a oportunidade de participar, desde o primeiro, quando eu aprendi sobre isso na Alcoa, que é uma empresa americana, nós iniciamos lá em 97, o Lean no Brasil era muito pouco difundido, tanto que a filosofia Lean nasceu, né, a ideia em 1990, no livro A Máquina que Mudou o Mundo, aí foram desenvolvidos nos Estados Unidos, depois a Europa, e veio para o Brasil em 97, porque a Alcoa era uma empresa americana. E lá nós desenvolvemos um projeto numa ferramentaria de extrusão, por exemplo, que não tem nada a ver com processo contínuo, né? E já chegamos logo de cara quebrando, né, o paradigma, toda uma equipe de trabalho por trás disso, quebrando o paradigma de fazer num ambiente diferente do fluxo contínuo, do padronizado, sabe? Daquilo que é seriado. Então, e aí, pela experiência, pela vivência, pelas conversas e algumas oportunidades de trabalho, é percebido que o brasileiro ele é adaptável, ele se adequa muito facilmente. Já ouvi muitas reclamações, não tive a oportunidade de fazer um trabalho nos Estados Unidos, por exemplo, mas já ouvi muitas reclamações do quanto é difícil fazer com que eles se adequem a essas mudanças rapidamente. A mesma coisa na Europa. Dificuldades que eles encontram, desafios mesmo, né? O japonês, o que é o dono desse movimento, né? Ele focou muito ao longo dos anos, né, desde a Segunda Guerra Mundial, na necessidade que o país tinha de ter resultado, de usar melhor o dinheiro. Por isso que o foco deles é flexibilidade, pode variar, nós vamos acompanhar a variação, né? Cuida do estoque, o mínimo, trabalha focado no certo desperdício, porque o dinheiro fica em caixa. Então eles cuidam do dinheiro, o foco deles é muito no resultado financeiro do negócio. Né? Não é à toa que a Toyota conquista ano após ano resultados que são surpreendentes, assim, nesse cenário, né, automobilístico que eles atuam. E as empresas que adotam essas iniciativas, elas têm tido êxito, a gente tem vivido muito isso, tá? Então eu vejo que o brasileiro, o profissional, ele desde cima, que desenvolve as atividades, até o que executa, ele aceita muito isso. Mas, né, abro aqui um parênteses que depende da cultura que vem essa empresa. Porque já encontrei muita dificuldade assim, em ambientes onde seria muito fácil acontecer grandes resultados e por mexer no queijo, né, a gente tem a máxima aí, quem mexeu no meu queijo, por mexer no queijo, às vezes, de algumas pessoas, né? Que daí vem a questão de ego, a questão de sempre foi assim, às vezes muito tempo dentro da empresa, quebra essa possibilidade de um novo momento, de melhores resultados. Tá? Então eu entendo que nós somos sim um país privilegiado nesse sentido, onde nós temos profissionais em todos os níveis, em todos os segmentos, abertos para transformar, para mudar. E nos últimos anos que a gente vê o despontar da indústria 4.0, agora no Brasil falando cada vez mais, e você sente que está abrindo ainda mais essa aderência para a transformação Lean dentro das empresas, ou ainda continua muito próximo do que era 3, 5 anos atrás? Olha, eu vejo que o termo, eu tenho ali uma leitura bastante particular, eu vejo que o termo Lean, com o tempo, ele se tornou um termo muito batido. Né? E muitas pessoas acabaram negligenciando a prática ou entendendo ela de uma forma inadequada. Muitas empresas, por ter uma contratação inadequada, até de profissionais e de consultorias, deu errado essa transformação. Então, tem muita resistência em alguns segmentos, em algumas empresas. Por quê? Pela forma como foi feita a coisa. A gente teve até num outro podcast que a gente discutiu isso com empresários, falando sobre essa questão, porque não tem uma receita de bolo. Não existe uma forma padronizada. Existe uma espinha dorsal, sim,
que através dela, né, o modelo de cada empresa, cada profissional e consultoria, trabalhando dessa forma, consegue adequar e trazer resultado. Mas, se não trabalhar adequadamente, analisando os riscos, existem muitos riscos quando você vai mexer com uma empresa. E esses riscos podem ser devastadores dentro de uma empresa. Vou dar um exemplo. Imagina que você vai fazer um dimensionamento de estoque e na análise que você faz, você não leva em previsão um lançamento que está vindo. Esse lançamento bomba e você não previu. O que vai acontecer? Vai faltar o produto. Se faltou no lançamento, você já mata o produto. E quanto custou isso? Né? Isso é um risco muito grande. Então, as variáveis por trás de tudo isso, elas são muito importantes de serem analisadas. Sim. E você acha que esse histórico de projetos que não deram certo e essa questão que você falou do nome Lean ter sido negligenciado de alguma forma em alguns casos, gera essa inquietude na gente de às vezes os projetos que a gente leva que podem dar resultados incríveis não vão para frente? A gente, quando se fala Gemba? Não, mas aqui... Não, isso no mercado, pensa no cenário no mercado, não estou falando geral. É que é muita promessa no mercado, né? Tem muita promessa e às vezes o resultado não vem. Mas como o Marcelo falou, assim, que de tantos projetos aí, tantos anos décadas de experiência, ele nunca viu um projeto Lean que não deu algum resultado, né? Sim. Mas tem eu acho que existe sim no mercado, Eduardo, assim, ainda, vou dizer, até mesmo nem preconceito, mas um receio de algumas empresas, porque tiveram, sim, a gente sabe, né, de experiências negativas por empresas que prometem coisas que não podem entregar. Quando a gente faz um trabalho de transformação, ele é muito interessante pelo seguinte: a gente sempre inicia, né, tentando entender a empresa, a gente quer conhecer a empresa. Eu gosto muito da parte da consultoria pelo seguinte, eu falo isso nas reuniões, nós estamos aqui para fazer um trabalho juntos e eu não tenho vínculo político com vocês, né, com a empresa. E por que eu acho isso adequado? Porque quando a gente não tem o vínculo político, que é natural de qualquer empresa, qualquer negócio, o dia a dia gera o vínculo político. A gente pode ser mais direto e firme naquilo que nós estamos buscando. Porque o objetivo da empresa é o nosso objetivo. A gente amarra junto com a empresa. O que nós vamos buscar? Uma performance de tanto, uma melhoria de produtividade de tanto, um resultado operacional de tanto, uma entrega de tanto, enfim. A gente amarra indicadores principais junto com a empresa e depois, em cima disso, a gente começa. Aí é um negócio que ele... Pense, né? Imagina um negócio que vai ramificando. É assim que funciona. E essa ramificação, você imaginou algo ramificando e você não poder perder as pontas? É isso. Você tem que cuidar. Então você tem que ter pessoas específicas cuidando dessas pontas. Eu não gosto de projetos onde tem uma equipe muito grande dentro da empresa de coordenação Lean, por exemplo. Eu não acho isso adequado. Ter uma ou outra pessoa, tudo bem, para cuidar ali no dia a dia. Mas por que eu não acho adequado uma equipe muito grande? Porque parece que a melhoria daquela empresa é para aquela equipe. Eles fazem a melhoria? Não. A filosofia Lean ela tem que estar em cada um de nós. Não importa a função que nós estamos, todos nós, todos os dias, temos que estar voltados a isso. A entender que eu sou responsável pela área financeira. Eu tenho minhas métricas a entregar. Se tiver qualquer desvio, eu tenho que corrigir ele constantemente. E com isso eu garanto aquela ramificação adequada. No sistema, né? Vira sistêmico. Você quebra os silos departamentais. Vou contar um case rapidão aqui. Uma situação. Um dia eu fui numa empresa, eles estavam com um problema seríssimo na área financeira. Lançamento de notas fiscais e envio de notas para pagamento. E nós, como na iniciativa, vamos medir isso durante uma semana? Vamos, começamos a medir. Aí começamos a medir as áreas que mais impactavam. Tinha lá, tem que chegar até 5 dias antes do vencimento, chegava com 3, 2, um dia depois, no dia, e o fluxo de caixa da empresa virou uma bagunça. Deu um desvio lá no mês de 1,5 milhão de fluxo de caixa, que eles não planejaram e caiu para pagar. Então imagina o impacto disso. Aí eu peguei, entrei na área financeira, a gente olhando, olhei lá para a área que mais impactava, RH. Aí falei para a responsável da área, tá, mas RH, já falou com o RH? Não, nós marcamos uma reunião para a semana que vem, para falar sobre isso. Eu peguei, tirei o papel da parede e falei, nós não vamos esperar essa reunião, o RH está na sala ao lado. Podemos ir lá? Podemos. Saímos, abrimos a porta, com licença, posso falar com você, gerente do RH, e falamos, demorou 3 minutos, estamos com um problema assim, assim, assado,
O RH está em primeiro lugar aqui do problema. Sabia disso? Não sabia. Então, por favor, vamos olhar para isso, ver e agir, ação rápida para que isso não aconteça. E voltamos para a sala. 3, 4 minutos. Fiz isso para dar o exemplo, para mostrar, gente, nós estamos numa sala, uma ao lado da outra. Nós não precisamos de uma semana para resolver uma conversa rápida. Na semana seguinte, o RH já estava em 4º lugar. Comunicação, entende? Esse é o intuito do nosso trabalho junto com as empresas. Gerar responsabilidade em cada um. Isso facilita o trabalho de todo mundo. E às vezes tem muita gente se escondendo dentro de uma empresa. Não resolve o problema, até esconde o problema com medo, né, de que aquilo, sei lá, gere alguma situação embaraçosa para a pessoa. Então a gente trabalha muito nessa questão, gente, põe o problema na mesa. O problema na mesa todo mundo vê. Alguém vai se incomodar e vai resolver. Tá? Então é nessa linha assim que a gente procura desenvolver a ideia. Certo. Bom, para a gente fechar, eu queria que você me respondesse como que se mede o resultado financeiro de um projeto Lean? Olha, esse foi um ponto, assim, um desafio de aprendizado durante muitos anos. A Vânia falava muito sobre isso no começo dos nossos projetos, como que a gente vai chegar a esse ponto, como que a gente vai desenvolver isso, enfim, aquele outro. E ao longo dos anos, né, obviamente, a gente vai aprendendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai entendendo, a gente vai mergulhando mais no cliente, os projetos se tornam mais robustos, mais profundos. E hoje a gente trabalha muito focado em resultados junto com os clientes, né? Os nossos projetos são todos mensurados, tanto com indicadores quantitativos de eficiência, né, quanto indicadores financeiros dentro dos projetos. Então, existem inúmeras formas para você medir. Vou dar exemplos. Né? Você tem lá uma estrutura logística na empresa. Quanto custa o quilômetro rodado? Ou qual que é o percentual do custo logístico no teu produto, no teu preço de venda? Então, se você tem um X e você reduz esse 10% desse X, isso é resultado direto no lucro operacional do negócio. Se tem um equipamento, ele tem um custo hora máquina. Se ele fica 20% do tempo do mês, que são 20 horas, 200 horas, por exemplo, 20 horas custa quanto? Se você reduz isso para 8 horas, quanto você ganhou com essas 12 horas por mês vezes 12 meses? Né? É uma forma de você mensurar. Quanto que nós jogamos fora de produto por não conformidade? Quanto nós jogamos fora, por exemplo, de ausência de pessoas por absenteísmo alto? Ou por turnover, por não ter um bom controle, uma boa gestão de gente dentro da empresa? Qual que é o custo fixo? Qual que é o custo operacional? Como que eu negocio, por exemplo, a área de compras? Como que ela compra? Com urgência o tempo todo? Ou a contrato? Entende? Eu tenho produtos nacionais ou importados? Eu consigo internalizar com um custo menor? Todas essas análises vão somando. É tudo somatório. Você vai jogando tudo isso no mesmo local e depois você vai somar e falar, olha, esse é o impacto que teve. E aí entram pontos importantes, que nós já trabalhamos com algumas empresas. Trazer análise voltada à área comercial. Qual que é o mix que eu vendo? Porque geralmente a área comercial, ela vende como dá. Ela tem um hábito, um vício de vender. E a gente vai lá e fala, cara, agora nós vamos ter que vender de outro jeito. Dentro dessa venda tem que ter pelo menos 10% desse produto, que esse produto é o de maior rentabilidade do negócio. E nós vamos desenvolver mercados para isso. Porque este produto vai puxar a minha rentabilidade para cima. E eu tenho que entender, eu fiz um trabalho numa empresa que ela perdeu 30% do faturamento dela com um cliente que era dono, era dono de 30% do faturamento. Ela falou, não quero mais esse cliente. Mas você vai perder 30%, mas eu vou ganhar rentabilidade, porque esse cliente me dá prejuízo. E era o cliente que não trazia lucro, porque ele dificultava demais a negociação. Quando ele perdeu o fornecedor, aí ele sentiu, falou, opa, todo mundo tem que ganhar. Cresceu um monte depois, né? Se transformou num grupo, lembro bem desse case, porque eu pergunto sobre isso, porque lá no começo, na verdade foi uma provocação, porque lá no começo, Eduardo, o Marcelo vinha com a filosofia, com a questão, né, da melhoria, essa ramificação, né, da filosofia de gestão, os indicadores, gestão visual, gerenciamento visual, gerenciamento diário, enfim, todas as ferramentas do Lean, e eu sempre muito focada na parte de abertura de
de novos negócios. Então, Sim. assim, a ideia era, você cuida da parte técnica, eu vou cuidar de abrir mercado e trazer cliente. E quando eu sentava na frente dos clientes, era natural que eles perguntavam qual que é a expectativa de ganho, o que vocês conseguem. E eu voltava sempre assim, né, com a pastinha, né, tipo, ó, é o seguinte, nós temos que aprender a mostrar, isso eu tô falando de 15, 16 anos atrás, mostrar resultado. Marcelo, não, mas veja bem, a filosofia é uma questão de cultura e tal. Então, por algum tempo, foi uma discussão bem curiosa, assim, interessante, porque chegou um momento que ele também virou a chavinha, né? Logo virou a chavinha e começou a se esforçar bastante, dedicar um olhar, e o resultado às vezes era maior do que ele mesmo achava que dava, né? Nessas medições. Então hoje a gente acaba atuando 100% olhando para o ganho do cliente. E o ganho do cliente não é só financeiro, né? E nem é o mais importante, né? O financeiro é obviamente que é o que mantém a empresa, mas assim, tem muita empresa que está focado em ter pessoas mais felizes. Tem empresas que estão preocupadas em, cara, eu quero agregar mais no dia a dia dessas pessoas. Tem empresas que estão preocupadas com a questão de segurança, outro qualidade, outro com o cliente, nem que custe mais, nem que reduza a minha margem, mas se eu cuidar melhor do meu cliente, eu sei que eu vou mais longe. Tem isso também, tá? Então todos esses pontos aí são sprint versus a maratona. Exatamente. Pequenos passos, grandes avanços, né? Que a gente sempre fala no Gemba. E aí vem um ponto importante. Não há segmento e local onde a gente não possa fazer algo melhor. Isso eu aprendi em mais de 400 projetos, mais de 200 kaizens, que sempre vai dar certo, sempre dá para fazer melhor. Agora, segredo é participação da alta liderança, sempre junto, ativamente mesmo, de verdade, tá? Projetos com uma visão de curto, médio e longo prazo, e o principal, envolver as pessoas, porque é elas que transformam. Se as pessoas não fizerem parte de uma forma estruturada, com respeito, com cuidado, a chance de êxito diminui bastante. Agora, se ganhar a equipe, aí voa. Então, bacana, bom saber que o caminho não é tão difícil quanto as pessoas pensam, né, sobre olhar para a gestão e operação enxuta. Esse foi um episódio especial, um episódio com discussão interna aqui do time Gemba, né, o Eduardo da parte de negócio e relacionamento, eu na direção executiva do grupo, o Marcelo à frente da equipe técnica, e era realmente para trazer essa discussão, essa reflexão na verdade. Bom, Marcelo, para fechar, o que você diria um dirigente que tem hoje um projeto Lean na sua mesa e precisa aprovar ou não? O que você diria para essa pessoa com uma tomada de decisão? Bom, é uma questão interessante, né? Porque está na mão desse gestor a mudança da empresa dele. Está na mão dele. Ele sabe, muitas vezes, que ele precisa de um momento diferente. Então, o que eu diria para eles? Que acreditem. Acreditem, porque realmente é possível. É um trabalho de médio prazo, mas com resultados rápidos. Então, assim, é um trabalho que o resultado é acumulativo. Ele vai se acumulando mês a mês. Mas de fazer essa mudança, fazer essa transformação, que eles acreditem que realmente dá resultado e a empresa pode ser muito diferente, muito melhor do que ela é neste momento. Pode ser uma empresa de sucesso, de êxito até então. Ela vai conseguir ter mais êxito e mais sucesso. E um ponto que eu sempre trago nessas oportunidades. Pense na sua empresa daqui a 50 anos. E para pensar nela daqui a 50 anos, tem que plantar alguma coisa agora, diferente. Né? Porque você tem que estar evoluindo e sendo mais eficiente a cada dia. Ainda em todos os sentidos. Sim, a competitividade está espartana, né? E assim, é olhar para o processo, cuidar da empresa. Até o Eduardo falou da questão do 4.0. É um movimento de futuro? Sim. Tecnologia, conectividade, resposta rápida, informação, tudo isso é necessário lá na frente. Mas não adianta caminhar para isso se não organizar as coisas. Automatizar o caos não é o ideal. Sempre fala automatizar a bagunça, né? A empresa quer ter um black belt lá, mas não tem 5S na área produtiva. Exatamente. Então é saber desenhar esse caminho. E dentro da filosofia Lean, o 4.0 está ali também. Porque o que é? É conectividade, é velocidade, é informação. É a coisa fluir. É você conseguir decidir rapidamente, cadeia de ajuda. Então os princípios Lean estão em tudo isso. Então, aos diretores, aos investidores das empresas, acreditem, os resultados são
incríveis, assim. Coisas de 2 dígitos, de triplicar a rentabilidade, de dobrar a performance produtiva, de dobrar a capacidade, de reduzir pela metade estoque. Então, é resultado direto na última linha ali do controle financeiro das empresas. Show de bola. Valeu, obrigada, Eduardo, obrigada, Marcelo. Esse foi mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba e eu te vejo na próxima semana.